Pai. Te adoramos, te adoramos. Grande Deus, Rei dos reis e Senhor, te adoramos, oh, Deus o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar santo és o teu no nome, lábio do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Deus, Glória. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito e exaltado és o nome santo do Senhor. Neste momento eu gostaria de deixar uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15. O título fala: O Cântico de Moisés. Amém. Glória a Oh, Deus. glória, a live só está caindo a terceira vez. Misericórdia, Senhor, repreendendo. Queima toda a fúria do mal em nome de Jesus. Nossa live, Senhor. Deus poderoso. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, e o seu cântico ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó, e o seu exército, os seus principais príncipes, afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. É forte. Santo és o teu A nome. tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como o restolho. E com o sopro da sua narina amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Estendeste a tua mão direita à terra, os tragou. Com a tua beneficência guiaste, e este povo que salvaste com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos Moabitas apoderou-se tremor de repente. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Oh, glória! Vimos, irmãos, aqui que, glória a Deus, é uma palavra que está falando da época de Moisés. O cântico de Moisés. Por que o cântico de Moisés? Porque ele lutou, ele guerreou contra o inimigo dele.
Louvado seja Deus. Quando ele já estava próximo ver o seu inimigo derrotar, foi na hora que Deus exaltou ele. Foi na hora que Deus chegou e interveio que o inimigo derrotasse ele e o povo dele. Glória a Deus. Porque Moisés era um servo de Deus, escolhido por Deus. Aleluia. Para libertar aquele povo da escravidão. Aleluia. E Deus não ia deixar de cantar a mandarai. Moisés envergonhado. Aleluia. Moisés com aquela multidão de gente de frente daquele mar, sem saber o que fazer, Daramandecai. Eita glória! Deus, e aqueles inimigos vindo correndo com cavalos, carruagens grandes e cavaleiros, querendo alcançar aquele povo. Moisés se viu, glória a Jesus, ali de frente daquele mar. Se ele não tivesse fé na hora e obediência para obedecer a Deus, como que ele ia ter fé de colocar o cajado, aleluia, e aquele mar se abrir, decantar, mandarai, e virar a terra, lamante, oriande, cai, oh glória a Deus, para aquele povo passar em terra seca, louvado seja Deus. Irmãos, muitas das vezes nós estamos passando uma prova terrível, tremenda, e muitas vezes é permissão de Deus, sim, aleluia. Às vezes a gente pensa que é o diabo, não, nem tudo que é o diabo, não, irmão. Deus também permite. Em nome de Jesus. Gostaria de estar deixando uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no livro de São Mateus. Mateus, capítulo 24 e o versículo 29. Amém? Mateus 24 e o versículo 29. Glória a Deus. O título fala: Sinais da sua segunda vinda. Oh glória. Santo Deus. O Senhor vai falar dos sinais da vinda dele, amém? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Tem a Bíblia de referência. E ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei vós esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh glória! Ninguém sabe o dia e a hora, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam.
até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Amém? Santo Deus. Ainda falamos aqui, ó, no 42. O preparo para a sua vinda. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos. Olha o que ele diz. Por isso que temos que estar apercebidos. Também porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Amém? Até aí. Glória a Jesus. Ô, glória. Vocês que têm Bíblia, marquem aí para depois estar estudando mais em suas casas. Amém? Mateus capítulo 24 e o versículo 29 ao 51, que eu li agora. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, tudo isso aqui é o sinal da sua segunda vinda. E ele também está explicando aqui: ninguém sabe o dia e a hora, o preparo para a sua vinda. Então, tudo que está falando aqui em Mateus é só o sinal da sua vinda e o preparo. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Então o Senhor diz o quê? Quando vê os sinais, né, que está se cumprindo, já é para ficarmos todos alertos. Mas ele não fala o dia e a hora que ele vai vir. O dia e a hora só o Pai sabe. Então não vamos acreditar em ninguém que falar que Jesus já está vindo, tal dia, tal hora. Não, que ele não deixou escrito na palavra o dia e a hora que ele vai vir. Ele só diz para estar alerta com os sinais. E estar em alerta. Glória a Jesus. Já está preparado igual aquelas virgens. Louvado seja Deus. A parábola das 10 virgens é um exemplo para nós. 5 delas estavam preparadas com seus azeites. E 5 delas estavam despreparadas. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, não vamos acreditar em palavras de falsos profetas, palavras de engano, não. Vamos acreditar só na palavra de Deus, que ela é viva, que ela está falando a verdade. Louvado seja Deus. Vamos acreditar, glória a Deus, só nas profecias da palavra de Deus, que ela não mente. Glória a Deus. O ser humano, ele é falho, mas a palavra de Deus não falha. Louvado seja Deus. E ela não volta vazia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados irmãos, se tiver alguém falando por aí
tal dia, tal hora, o Cristo vai vir, Jesus vai vir. Não acreditem, é a palavra que está falando mesmo. Não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que está dizendo que não devemos acreditar. Porque ele não disse o dia e a hora que ele vai vir. Só disse que é para estar alerta com os sinais. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. E é para nós estar já preparado. Não é para nós ainda ir se preparar. Não, já é para nós ficar em alerta. Preparado já. Glória a Deus. Porque ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, né? Glória a Deus. Quando foi na época de Noé? Muitos estavam se divertindo, casando, festejando. Veio o dilúvio e muitos nem perceberam. Quando estava alagando tudo, foi que vieram perceber. Aleluia. E acreditar em Noé. Glória a Jesus. Porque até então eles estavam zombando de Noé, achando que não ia ter dilúvio nenhum. Oh, glória. Deus é tremendo. És o teu nome, fiel Senhor. é aquele que obedece à voz do Senhor. Oh, aleluia. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém. Então, amados irmãos, a palavra de Deus é a única que devemos acreditar e crer. Oh, aleluia, sem duvidar. Amém? Verdade. Glória a Deus. E ele ainda diz também, está falando aqui, ó, que o pai de família, se soubesse quando iria vir o ladrão, quando iria vir, né, o ladrão para roubar sua casa, ele ficava em vigilância para não deixar acontecer. Aleluia. Mas é uma coisa que acontece que a pessoa não espera, né? Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Assim vai ser a vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. No piscar de olhos. Oh, aleluia. Grande Quando a Deus. gente perceber, Jesus já veio, já levou os escolhidos. Glória a Deus. Então que possamos estar em alerta, em vigilância, colocando nossa vida no altar, para nós não ficar despercebidos, para nós não ficar igual aquele povo na época de Noé, que aconteceu o dilúvio e muitos só vieram perceber quando a água já estava tomando toda a cidade. Aleluias. Deus grande. Glória a Deus, amém? Glória a Jesus, que Deus possa falar melhor em cada coração. Glória Amém? a Deus. Amados e queridos irmãos e ouvintes, mais uma vez louvamos ao nosso grande e eterno Deus. Glória a Deus. Ouvimos uma poderosa palavra de Deus nesta madrugada. Com certeza já é o suficiente para nós parar com a live. Glórias a Deus. Mas vamos trazer mais uma reflexão que está em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, Eita. porque a terra está cheia da violência dos Aleluia, homens. Jesus. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Eita glória. Então, amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, temos aqui o dilúvio. O dilúvio que está em Gênesis capítulo É 6, forte. versículo 13. Então, a razão para o acontecimento do dilúvio foi, sem dúvida, a corrupção da humanidade. Oh, glória a Deus. A linhagem piedosa de Aleluia. Sete se misturou Santo com teu a nome, linhagem ímpia de Caim. E a Bíblia diz que os filhos Glória de a Deus, Deus aleluia. casaram-se com as filhas dos homens, Deus abençoe a todos. resultando desta união os homens gigantes que promoviam a violência sobre a terra. Os únicos que mantiveram sua Glória fidelidade Jesus, santo, a santo é Deus teu nome, Jesus. nesta época foram os mesmos, ou melhor, os membros
da família de Noé. Desta forma, Glória a Deus determinou que aquela geração Glória a Jesus. ímpia seria dimizada ou dizimada. Então, depois de constantes avisos por meio das pregações de Noé, ordenou que construísse uma arca, cujo propósito seria a salvação para os que nela entrassem. A estrutura da arca era gigante, 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Aleluia. A arca possuía 3 pisos divididos em vários cômodos. Segundo os estudiosos da Glória a Bíblia, Deus. a palavra de Deus queria destruir. A palavra de Deus dizia que iria destruir a terra. Era verdadeira. Em Abacuque capítulo 11, versículo 7. A pregação de Noé foi ignorada pelos homens piedosos de sua época. 7 dias antes do dilúvio, Deus ordenou a Noé que, juntamente com sua família, entrasse na arca. Glória a Jesus. Dentro da arca haveria de ter ali um casal de animais de cada espécie. Gênesis capítulo 6, versículo 19. E 7 casais dos animais limpos em Gênesis capítulo 7, versículo de número 2. Então chegou o dia em que Deus derramou abundante chuva em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Alguns então acreditam que a inundação se deu tanto de forma subterrânea quanto vinda do céu. A violência das águas foi evidente e variada. Então, a polêmica quanto à extensão do dilúvio teria sido local ou universal. Os estudiosos também do assunto divergem sobre suas opiniões, local ou universal. O fato é um só. Indiscutivelmente, o dilúvio realmente aconteceu. Então, vem depois do dilúvio a Torre de Babel, em Gênesis capítulo de número 11. O projeto de Deus para o homem era a sua expansão e multiplicação pela ação de Deus, que era o homem que tivesse domínio sobre tudo e desenvolvesse grandes nações. Entretanto, com um ato de rebelião a Deus, os homens se empenharam na construção da Torre de Babel. Era o homem mais uma vez se opondo ao desejo e à vontade divina do Altíssimo. O personagem principal da construção da torre foi Nimrod. E isso aconteceu a fim de que, assim como o pecado dominou e trouxe a morte, assim também a graça de Deus, que o leva a aceitar as pessoas, dominasse e trouxesse a vida eterna. Essa vida é nossa por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 21. Desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação,
por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 15 ao 16. Quem crer nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 13. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai vós, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vos dê duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, a ele vos exaltará. Tiago, capítulo 4. A defesa de seu ministério. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ousado para convosco. Rogo vós, pois, que quando estiver presente, veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque o preparo para a vinda de Cristo. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não percebeis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que, olha só como era a ignorância dos judeus quanto ao Messias. E falando Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade e ensinando. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram
que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disseram-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Glória a Deus, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra. O desespero de Judas. E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependimento as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Ele, porém, disseram: que nos importa isso, é contigo. E ele, atirando